E fala, mistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, convite da Cineflix, eu trago a crítica de Quarteto Fantástico Primeiros Passos. E antes de qualquer coisa, já quero deixar uma coisa muito clara, que é a seguinte. Eu sou Marvete doente, eu amo a Marvel, eu gosto muito dos filmes que a Marvel traz, na sua maioria, e eu fico muito ansioso pra poder saber o que é que ela vai lançar. Mas, mesmo sendo Marvete, Quarteto Fantástico nunca foi um tipo de trama que eu fiquei ansioso pra poder assistir. Mas, de qualquer forma, eu fui conferir Primeiros Passos. E não é que eu achei o filme bom? É um filme memorável? Não. É um filme incrível? Não. Mas é um filme bom. A primeira coisa incrível que eu achei desse filme é a vibe retrofuturista, porque ela é simplesmente lindíssima. Eu acho que ela funcionou muito bem com a forma que essa história ela queria ser contada e acabou se tornando um elemento de direção e um elemento criativo muito interessante. Faz sentido com a história que eles querem contar. Outro ponto muito bacana é o Tocha Humana, porque eu acho que o Tocha Humana que foi vivido por Joseph Quinn, ele acaba sendo um Tocha Humana bem diferente. E olha só que eu gostei do Tocha Humana vivido por Chris Evans, tá? Mas esse Tocha Humana de Joseph Quinn, ele vem com outros elementos. Eu acho que a forma como o roteiro desenvolveu esse personagem fez com que esse personagem ele tivesse mais camadas, ele fosse um personagem mais profundo, fosse um personagem que tivesse mais elementos e que acabasse por conta disso sendo um personagem ainda mais carismático, por mais que seja difícil. E outra coisa é que esse Tocha Humana ele vai ter um alívio cômico muito, mas muito bacana. No momento que a história ela tá meio que caminhando aí para um tom sempre muito sério ou tá num momento muito denso, esse Tocha Humana ele vem justamente para poder dar uma quebrada nisso aí, para poder ser esse contraponto e funciona muito bem. Não é aquele tipo de alívio cômico que simplesmente o roteiro tá empurrando o goela abaixo, sabe? Faz sentido em como esse personagem foi construído, faz sentido em como a trama tá sendo construída, então eu fiquei muito feliz em ver esse Tocha Humana. E olha que assim, eu tô falando única e exclusivamente baseado no filme, tá? Porque como eu falei pra vocês, eu não sou fã do Quarteto Fantástico, então eu não li as HQs. Teve gente que criticou essa nova abordagem do Tocha Humana. Tô criticando em relação ao que eu vi de Chris Evans e ao que eu vi aqui, tá? Pelo amor de Deus. E aí, já que eu falei dessa questão polêmica aí do Tocha Humana, eu acho que o elenco foi um elemento aí que acabou gerando um certo burburinho. Por quê? Porque eu, sinceramente, acredito que a escolha do novo Quarteto Fantástico foi uma escolha meio ousada. A escalação dos atores foi uma escalação meio ousada. Tanto que, dentro da própria fanbase da Marvel, dentro da própria fanbase do Quarteto Fantástico, gerou divergência. Teve gente que gostou, teve gente que detestou. E se a gente for fazer uma análise fria, pelo menos eu for fazer uma análise fria, eu acho que a escalação foi boa. Eu acho que, assim, são atores bons, são atores que têm uma qualidade técnica muito boa e que acabaram entregando o que deviam entregar, ou pelo menos o que o roteiro permitiu que fosse entregue nesse filme. Porque eu acho que o problema de Quarteto Fantástico Primeiros Passos não vai ser o elenco. Eu acho que, na verdade, foi a construção do roteiro. O roteiro jogou de forma, numa zona de segurança muito grande. Não arriscou em nenhum momento, arriscou muito pouco. Eu acho que faltou ousadia. O filme, ele diverte, ele vai ter momentos divertidos sim, e isso eu não vou tirar do Quarteto Fantástico, porque diverte, tanto que prendeu a minha atenção. Só que é aquele filme que diverte, mas que a gente fica, poxa, faltou alguma coisa aí, faltou algum elemento pra poder fazer esse filme sair de bom pra uau, ou sair de bom pra extraordinário. Se ele tivesse ousado mais, se ele tivesse sido um pouco mais criativo, a forma como a história seria contada e a forma como alguns elementos foram abordados seria totalmente diferente e a gente teria um outro resultado. E aí o que acabou acontecendo? A gente acaba tendo uma história muito genérica, que em alguns momentos ela pode não agradar e pode acabar beirando o tédio. Eu acho que Galactus, que é o vilão desse filme, ele foi muito bem elaborado. A ideia por trás de Galactus é uma ideia bacana. Então eles mostram a concepção de um vilão que é destruidor de universos e etc, etc, que ele tem uma fome insaciável e que a Terra agora está marcada para destruição. Cara, isso funciona muito bem. E na hora que ele aparece, é uma silhueta bacana. Tem ali sabe, tem um tempero ali. Só que o problema é que o combate épico que teria que acontecer, já que estamos falando de um destruidor de mundos, tinha que ser uma coisa de pera aí, meu irmão, que agora o bicho vai torar. Não acontece. Na verdade, acontece uma coisa que é muito questionável e acho que esse é o ponto. Questionabilidade de roteiro. E assim, cara, eu até entendo que a mensagem que eles talvez quisessem passar fosse a questão da força do amor da mãe, sabe? De como quando o filho tá em perigo, quando a mãe, ela tá irritada e que ela quer proteger a sua cria, ela faz de tudo e ela move céus e terras e etc. Só que, cara, isso poderia ser até a justificativa para o que acontece no filme se houvesse tempo de roteiro, se houvesse tempo para que essa trama, para que esse ponto aí fosse trabalhado. Mas não, parece que simplesmente por conveniência de roteiro eles jogam isso. E aí fica muito estranho, eu acho que muitas pessoas no cinema se perguntaram, ué, mas esse daí não era um destruidor de planetas que já destruiu, já devorou e já não sei o que, e etc, 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 e agora tá assim? O confronto é isso aí? Como
é que pode? Então eu acho que se tivesse um tempo pra construir isso, pra poder mostrar a força da mulher invisível, pra poder mostrar como ela de fato é poderosa, de como o amor de mãe mexeu com ela, aí eu acho que até faria sentido na narrativa. Só que infelizmente isso não acontece aqui. Fora que assim, né, enquanto a gente tem um Tocha Humana que foi muito bem desenvolvido, que eu gostei bastante, a gente vai ter aqui um Senhor Fantástico que foi vivido por Pedro Pascal, que é de dar dó. Coitado do pobre. Que nesse filme ele ficou muito, mas muito apagado, cara. Faltou, ele só aparecia em momentos assim, quando o roteiro dizia assim, pelo amor de Deus, eu preciso botar alguém aqui pra poder justificar isso aqui. E aí ele aparecia. Eles focaram muito no Tocha Humana e não conseguiram dosar o resto do tempo pra poder conseguir desenvolver esses personagens. Afinal de contas, a gente tá falando dos primeiros passos. Então, teoricamente, teria que ser a apresentação dessa família. Já a Mulher Invisível, eu acho que ela até foi melhor trabalhada do que o próprio Senhor Fantástico, porque a Mulher Invisível, ela tem uns elementos aí que são interessantes pelo fato dela estar grávida, né? Afinal de contas, um ponto importante é essa gravidez. Então, ela até que vai começar a ser trabalhada, mas mais uma vez, falta tempo de roteiro. Coisa eu nem vou falar, porque sinceramente... Não tem, ele tá ali, aparece, é meio engraçadinho e acabou. Em relação à Surfista Prateada, que é uma personagem que eu gostei bastante, eu gostei dessa personagem, eu acho que eles acertaram em muitas coisas, eu acho que eles acertaram na estética, acho que acertou, ficou bem bacana a estética, acho que acertaram na questão do tom, porque é uma personagem misteriosa, é uma personagem que tem aquele ar de superioridade, então eu achei que eles acertaram nisso aí, mas foi aquela personagem que, cara, poderia ter sido mais também, sabe? Acabou se gastando muito tempo em coisas mais simples, sendo que eles deveriam ter direcionado às vezes os pontos narrativos para outras questões para desenvolver outros pontos melhor. Em resumo, galera, Quarteto Fantástico Primeiros Passos é um filme bom. Ele diverte, ele entretém, ele vai prender a sua atenção no primeiro ato e no final do terceiro ato, mas infelizmente por esses tropeços aí, vai acabar entregando o segundo ato, que é um fraco e que falta muita, mas muita ousadia. Por isso eu, Iago, dou 3 almofadinhas para esse filme, porque apesar desses tropeços aí, é um filme que acabou prendendo a minha atenção, mesmo eu não sendo fã de Quarteto Fantástico. Então eu acho que isso acaba dizendo alguma coisa pra mim. Poderia ser melhor? Com toda certeza. Existe aí muito potencial. Eu vi potencial nessa história. Eu vi que tem elementos que possam ser melhor explorados e que talvez nos próximos passos, nos segundos e terceiros e quartos passos, a gente tenha uma história mais aprofundada, que a gente tenha elementos narrativos mais interessantes. Porque história eles têm, elenco eles têm, fanbase eles têm. Então a única coisa que tá faltando é um pouquinho mais de ousadia. Então é isso, galera. O vídeo tá acabando. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você não curtiu, curte agora, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e deixa aqui o que é que foi que você achou de Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Então é isso, valeu!